Bom dia a todas. Hoje, segunda-feira, dia 25/8/2025, estamos iniciando uma semana comercial que eu tenho certeza que vai ser uma semana extraordinária. Continuando com o nosso tema da semana, que é cura e libertação, o subtema hoje, rompendo com o passado. Eita, que vai ser forte! Com ela, Amanda Lima. Bom dia, bom dia. Segunda-feira, a, a, a Jenny falou igual aquelas animadoras, aquela gerente animadora. Mas é assim que a gente tem que falar mesmo. Segunda-feira começando, e hoje a gente vai falar de um assunto bem. É assim, eu acho pesado, né? Porém, ele é necessário, muito necessário. E aí, hoje nós vamos meditar no versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que fala assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E hoje nossa oração, né, lá em João, era o quê? Era o quê? Deixa eu ver aqui, voltar aqui. Em João era se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E casou muito com o que a gente vai falar hoje, que é sobre romper o passado. E aí, o passado, quando não tratado, ele pode se tornar uma prisão emocional. Muitas mulheres vivem presas a erros, traumas ou escolhas antigas, impedidas de viver o novo de Deus. Em Cristo, somos chamadas a viver como novas criaturas, libertas do peso da culpa e da vergonha. E aqui, Paulo, ele está falando aos Coríntios sobre a reconciliação, né? Que ele fala assim, ele começa falando que o amor de Deus, de Cristo, ele nos constrange. E ele fala justamente desse amor que constrange, esse amor de ele ter dado a vida por nós naquela cruz. Se a gente, todas as vezes que eu penso nisso, isso realmente me constrange e eu vejo que eu não mereço. Por quê? Por quem eu era antes, pelas coisas que eu fiz antes. Só que a partir do momento que eu tenho esse encontro com o Senhor, que eu, por fé, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me libertar e me salvar de todos os pecados, é isso que ele quer dizer, né? Se alguém está em Cristo. Então, se eu estou em Cristo pela salvação do sangue, né? Se eu, por, por fé, eu entendo que eu sou salva pelo sangue, é, eu sou uma nova criação. A Amanda antes, ela não existe mais. Quando eu passei a ser de Cristo, eu passei a ser renovada, a ser uma nova criatura. E aí, as coisas velhas já se passaram, e fala assim: o que fomos antes da salvação? O que fomos antes da salvação já ficou para trás. E eis que tudo se fez novo. Então, o velho, ele já não é algo utilizável. Contudo, dado a nós, por agora, por Cristo como novo. Então, se eu sou nova criatura e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, por que que eu ainda estou vivendo uma vida velha, antiga? Por que que ainda estou carregando pesos do passado? Às vezes a gente nem sabe que está carregando coisas no nosso inconsciente. Mas, assim, às vezes eu pergunto assim, por que que eu não rompo?
eu tenho as minhas questões e eu fico muito perguntando para o Senhor: Senhor, aonde é que eu preciso mudar aqui? Aonde é que eu preciso me encontrar novamente? E aí, o Senhor, logo no começo da minha conversão, o Senhor, ele falou comigo que eu seria, né, ele deu a passagem do vaso na mão do oleiro. E eu estava super animada, né? Eu estava super animada, eu quero mesmo ser. Só que assim, o Senhor, ele começa, ele não é uma pessoa que ele faz reforma. Ele não coloca, ele não é, como é que fala? Ele não coloca, não faz só uns ajustezinhos, ele faz uma obra por completo, ele começa a nos restaurar de uma forma completa, né? A palavra fala que ele não coloca vinho novo em odres velhos. E o odre né, para quem não sabe, é uma bolsa de couro que quando coloca o vinho novo, esse vinho novo vai fermentar no odre. E o odre, esse couro, ele vai ser esticado. E se eu for colocar um outro vinho novo dentro de um odre velho, vai arrebentar. Como ele já foi muito esticado porque estava velho, ele vai arrebentar e ele vai romper e o vinho novo vai se perder. E aí o Senhor ele vai nos renovando aos poucos, de glória em glória, para que a gente seja esse odre velho, para que a gente possa receber coisas boas. E isso vai depender muito também da nossa posição, do nível de entrega, o quanto que a gente se coloca disponível para que o Senhor faça essa obra. E aí, eu percebo muito nos outros e em mim, o que eu percebia muito, era essa ligação muito grande com o passado. Porque a maioria das nossas dores hoje é do passado. A gente não rompe porque a gente quer ficar agarrada com o passado. Muitas mulheres não rompem de verdade porque já criaram uma identidade, como a gente fala, né, da cadeira de vítima. Ela, tipo assim, porque eu sofri no passado, já tem uma narrativa. "Ai, eu passei por aquilo no passado e não sei o quê", e isso chama a atenção das pessoas às vezes. E aí, tem mulher que gosta de chamar a atenção, é uma forma de se sentir amada, e aí para quem ela chega, ela fala do passado triste, e aquilo é como se gerasse uma forma de ela se sentir amada, e gera uma conexão com os outros, aí os outros ficam olhando: "Ah, tadinha, coitada", aí passa às vezes, né, acolhe a pessoa, tal. Só que chega uma hora que isso cansa, não tem mais como. O Senhor, ele quer que a gente olhe para frente, que a gente avance, e não que a gente olhe mais para trás. E uma das coisas que impede muito que a gente avance é o peso da culpa. A culpa, ela é algo assim, é algo muito pesado. Às vezes a gente se pune, por erros do passado, por coisas que a gente fez e que muitas vezes nem estavam no nosso controle. Nós somos seres humanos, nós estamos suscetíveis a erros. Isso é algo muito real. Eu preciso entender, eu preciso ter a compaixão, olhar para mim com misericórdia e entender que eu sou um ser humano falho, eu não consigo prever coisas, eu não consigo ter o controle de todas as coisas. E que em algum momento eu vou errar. Eu lembro que uma vez eu cheguei no psicólogo e eu falei: "Ai, eu tô me sentindo culpada por isso, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê", falei, 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 falei. Olha, ele falou uma coisa, ele falou bem assim: "Você é ser humano, você tá suscetível a erro". Aí eu fiquei:
Aí eu falei, nossa, é mesmo. Porque a gente quer, geralmente mulheres, mais mulheres, mulher quer ter controle das coisas. Mulher quer saber exatamente, vocês sabem, a gente sabe exatamente onde estão as coisas na nossa casa, para quem, né, para quem é organizada. A gente quer, quem nunca escutou a frase, né? Mãe, cadê tal coisa? Eu não achei. Aí você for aí eu vou te bater. E achar eu vou te bater, né? A gente escutava isso no passado e às vezes replica isso em casa. Então a gente tem o hábito de querer ter o controle de todas as coisas. Mas isso não acontece. É algo do ser humano. O ser humano não é perfeito. E porque as coisas acontecem na nossa vida, a gente às vezes se sente muito culpado. E eu tive uma experiência muito, muito grande com isso, com essa questão do meu passado. Eh, todo mundo sabe, eu me separei. E isso virou para mim um rótulo. Eu sou eu tinha um preconceito tão grande comigo, eu sou a separada, que tem 2 filhos, 2 filhas e que sou sozinha. E eu me via como aí eu o que eu me via como algo, assim, sem valor, que falhei, só que eu não entendia aquilo. Acho que por uns 2 anos e meio, claro, eu sempre ainda continuei firme no Senhor. Eu vivi meu processo, mas eu não entendia que dentro de mim existia uma culpa muito grande. E aí um dia eu resolvi fazer um propósito, eu comecei a jejuar, porque estava demais, eu tinha uma tristeza, não tinha vontade de levantar. Nossa, eu tive muitos altos e baixos nesses últimos tempos, às vezes ainda tenho. E aí eu comecei a jejuar. Quando foi um dia, eu fui deitar na cama, eh, eu fui dormir, né, só que começou a me dar um aperto no coração, um aperto muito grande no coração, e eu não sabia o que era, eu pensei que eu ia morrer. E aí eu comecei a falar, né: "Senhor, aonde foi que eu me perdi? Aonde foi que eu me perdi? Aonde é que tá a Amanda?". Eu sentia um vazio, um vazio, um vazio. E aí aonde é que eu perguntava para Deus naquela agonia, foi algo assim. E aí eu estava, né, jejuando, tal, e aí veio essa pergunta muito forte em mim, e eu disse: "Aonde foi, Senhor? Onde foi que eu me perdi? Aonde é que está a Amanda?". E eu, acordada de forma consciente, eu falei: "Amanda, aonde é que tu tá? Aonde é que tu tá, Amanda?". E eu dizia isso para mim até que eu fechei os olhos. E foi como se fosse uma visualização, né, eu fechei os olhos e quando eu fechei os olhos, eu me vi num quarto eu me vi, era como se eu fosse para dentro do meu ser, e eu me vi no escuro, num escuro, num escuro total. E eu dizia: "Amanda, onde é que tu tá? Aonde é que tu tá?". E aí no escuro eu ia para uma parte numa parte de um canto, e eu me via jogada, chorando, uma mulher muito, muito feia, muito triste, muito arrasada, no chão, era eu. E aí eu ia lá, eu mesma, foi eu acordada, eu vivi isso, eu vivi essa experiência. Tem gente que fala que se eu for falar para outra pessoa, a pessoa vai me achar doida, né, mas eu sei que vocês vão acreditar. E aí eu me acolhia e eu dizia assim: "A gente vai vencer, a gente vai vencer". E aí na hora que eu falava: "A gente vai vencer, porque tem algo muito maior por nós, tem algo muito grande que está aqui com a gente".
E aí, na hora que era um salão muito escuro, na hora que eu falei, tem algo muito grande aqui com a gente, veio uma luz e invadiu o salão. E quando eu invadi o salão, esse foi o salão da minha alma, eu não tenho dúvida. Deus veio ao meu encontro. E aí eu dizia: levanta que a gente vai vencer, porque agora tem algo muito maior com a gente. Deus está com a gente. E aí eu me abracei e comecei a chorar e vi que Deus estava me curando e comecei a chorar, chorei, 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 chorei. Só que eu chorei tanto e eu queria voltar, ainda acordada, só que continuei, né, vendo. Quando eu continuei vendo, veio o pai das meninas na minha frente, veio as minhas filhas, e ele falou assim: "Eu te respeito e te honro porque tu é a mãe das minhas filhas, então não tenho raiva de ti". Foi foi assim, foi uma visualização sem ser foi conduzida pelo Senhor, porque algo dentro de mim precisava ser mudado. Então, Deus me fez entender que eu não era humilhada, que eu não era desonrada, que eu não era desrespeitada, porque eu era, né, eu tinha um papel importante também na vida da outra pessoa. E as minhas filhas era como se ele estivesse ressignificando para que minhas filhas vissem aquilo. E foi muito lindo, foi muito lindo. E logo depois o Senhor falou: "O que tu sente é culpa. É culpa de não ter dado uma vida, de ter se separado, de não ter dado o pa os de não ter a presença do pai, não ter tirado isso das filhas, e Deus ele me curou nesse dia. Foi algo, assim, surpreendente. E aí, logo depois, eu fui falar com o terapeuta e ele falou assim: "Conversa com as tuas filhas". E eu conversei com elas, eu confessei tudo, Deus me mostrou, né, tudo que eu tinha que falar, tudo, e aí eu me livrei do peso da culpa. E quando isso aconteceu, eh, as coisas fluíram em mim de uma forma tão boa, tão e eu tinha promessas, eu tinha aonde eu ia, as pessoas me entregavam promessas, entregavam profecias e eu dizia: "Mas por que que eu não rompo? Por que que eu não rompo?". E aí, por quê? Porque eu estava ligada com o meu passado. E um dia eu estava numa oração, e lá uma mulher me entregou uma profecia. Quando ela me entregou essa profecia, foi muito ela falou outras palavras, mas eu entendi exatamente o que era. Não era riqueza, não era um carro novo, não era uma casa nova, não era um marido, não era nada do que eu desejava. Mas eu entendi que em algum momento quem vinha ao meu encontro era o Espírito Santo, que eu ia ser batizada pelo Espírito Santo, mas que eu precisava tirar tudo do passado, eu precisava ser limpa, eu precisava ser lavada. Eu precisava entender que eu sou nova criatura e que a Amanda velha já passou, já ficou lá para trás. E aí eu fiquei aguardando, e eu me submeti. Eu deixei que o Senhor realmente lavasse, eu me humilhei, eu tive que voltar atrás para pedir perdão para muita gente, eu tive que me consertar em muita coisa, eu tive que tirar muitas coisas da minha vida. E assim, às vezes a gente quer se agarrar muito às coisas do passado, a gente quer tipo assim, eu quero ir, mas eu vou levar a minha mochila comigo. E o Senhor, ele não quer, a gente não precisa para onde a gente está indo, a gente não precisa levar nada, porque a gente tem tudo lá. O futuro que nos espera já está tudo preparado. Então, às vezes, a gente não avança também por causa quer tirar já só interromper rapidinho, quer tirar foto, Jane? Então bora tirar. Tá, obrigada. Vamos lá, meninas, quem vai abrir a câmera? Deixa eu ver. Ah, Oi?
Deixa eu fazer aqui. Ah, sim, entrou mais alguém aí. Tá bem, Amanda. Obrigada, viu? Pode continuar. Tá. E às vezes a gente não vive, não rompe, né? Não rompe, não avança por causa do medo de fracassar. Às vezes a gente deixa de viver coisas novas por causa do medo da história, por causa das coisas que a gente já se magoou, por causa das feridas, das histórias que nos feriram no passado. E quando surge algo novo, às vezes a gente não quer se submeter. Por quê? Porque a gente tem medo de repetir a história, a gente tem medo de se machucar de novo. Porque sempre a gente está associando o futuro a não, meu passado foi assim, e se eu me entregar, se eu me abrir para o novo, eu vou me machucar de novo. Só que o Senhor, quando a gente está com o Senhor, quando a gente está em Cristo, Ele faz nova todas as coisas. Então Deus, Ele nos traz novas histórias. Ele quer fazer, ele quer nos dar, já nos deu a chance de recomeçar, de começar a viver coisas novas, uma nova história, né? Como tem na, como tem na música. Deus, ele quer que a gente viva histórias boas, bonitas, e em Cristo nós sabemos que é possível. E por que que a gente não rompe? Pelo medo do fracasso, pelo medo. E às vezes a gente tem até medo também de passar vergonha, né? De passar humilhação, de repetir. E às vezes a gente desiste de nós mesmos por causa das coisas do passado, por causa das coisas que a gente não se libertou, do que a gente não se permitiu ser curada de verdade. E o passado, a gente tem que confrontar ele. Por mais que doa, tem muita gente que teve muita ferida do passado, muita coisa, que quando quando é para falar, a pessoa cria um escudo e foge. E o passado, para que essa cura aconteça de verdade, a gente precisa confrontar, olhar para ele de frente e dizer: vamos resolver isso aqui. E quando a gente está com o Senhor, a resolução ela é muito mais fácil e muito mais leve, e ela é eficaz e nunca mais volta. É, essa Isso aqui foi um tapa na minha cara, rompendo com o passado, porque agora eu tenho um namorado, eu tenho uma nova história. Eu vejo que tudo tem sido muito do Senhor. E aí essa semana eu dei um tempo. Eu falei: "Não, é muita coisa para mim, eu não estou conseguindo assimilar isso", e começou a me dar medo. E eu vou sofrer de novo, e vai ser ruim de meu Deus, e se eu passar por aquilo, e aí eu fiquei me confrontando, e eu falei: "Preciso orar, preciso jejuar mais, preciso de uma resposta do Senhor, eu preciso". E Deus, ele trouxe para mim de uma forma muito clara: "Amanda, tu tá com medo tu tá com medo de reviver coisas do passado, mas agora eu tô na frente disso tudo". Quantas vezes e Deus fez eu me lembrar, quantas vezes tu jejuou, quantas vezes tu se ajoelhou, quantas vezes tu pediu para mim, eh, algo desse tipo, e agora tá tudo aí, eu tô no meio, né. Fica ca tipo, fica calma. E isso veio e assim, veio uma resposta muito clara que eu estava com medo de viver a mesma dor, me um testemunho também lá no no encontro que teve agora, né, do instituto, ficou muito bem claro para mim que, eu estava prestes a viajar para conhecer o meu namorado,
que nem era namorado na época, né? Era tudo muito, muito, muito vago, assim, profundo. A gente conversou muito, só que eu tava com medo e eu entendi lá no dia do encontro, que o meu medo era de que as minhas filhas me vissem de novo fracassando no relacionamento. E eu tinha medo de me entregar, de fracassar. Eu percebi esse medo muito grande. E aí foi lá e aí eu tinha também brigado, a gente tinha discutido um dia antes, e eu achava que não, eu me auto-sabotava, eu ficava brigando. Por quê? Porque eu não rompi com o meu passado. Eu não tinha rompido até aquele momento com o meu passado. E aí, eu lembro que quando eu cheguei lá, de lá do encontro, eu fui falar com ele, a gente não estava bem, e aí, na hora que a gente falou, eu ainda quis brigar de novo, né? E aí, ele riu, e ele falou bem assim, arruma tuas coisas e vem logo. Ele só falou assim. Então, a gente tem que se permitir a viver novas histórias. Deus, ele tem algo novo, tudo se fez novo para a gente. E o velho, ele ficou para trás, tem coisas novas esperando nós. E aí a gente precisa entender, né? Se tem alguma área que está travada, que a gente possa pedir hoje que o Senhor mostre qual é a ferida que ainda está aberta. Qual é o que precisa romper do passado que a gente está carregando como se fosse uma mochila ou uma pedra nas costas tão pesada que a gente precisa soltar, né? A gente precisa soltar. E aqui na palavra fala, eu quero deixar uma palavra para vocês, de que eu recebi essa semana, né? Que fala assim, Isaías 43:18, tenho certeza que vocês já sabem, mas fala assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, não interessa a sequidão, não interessa o quanto que a gente está em lugares turvos, mas se o Senhor estiver com a gente, tem água, tem esperança. A palavra fala que as três coisas que restam, né? As três últimas coisas que restam, porém, agora, pois, permanecem só três coisas, né? Que é a fé, a esperança, o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Então, eu penso que a gente precisa deixar que o amor de Deus nos invada. Que só quando a gente tem a clareza desse amor, quando a gente mergulha no Espírito Santo, o Espírito Santo ele começa a fazer toda a obra dentro de nós. E é muito real. Então, só deixa eu terminar aqui. O exercício prático de hoje fala assim: escolha um momento de paz para escrever uma carta para si mesmo. Nesta carta, reconheça seu passado, mas declare com fé quem você é em Cristo agora. Escreva como se estivesse encorajando uma amiga querida, com compaixão, mas com firmeza. Fale sobre o que ficou para trás e declare o que Deus está fazendo de novo em sua vida. Depois de escrever, leia essa carta em voz alta com autoridade espiritual. Em seguida, ore e rasgue simbolicamente o vínculo com o passado e, se sentir no coração, guarde essa carta com o marco de libertação. É melhor queimar, né? E assim, o passado, ele só nos distrai de quem nós somos e da nossa identidade
E o passado, o inimigo, ele fica chamando a gente para o passado para que a gente não olhe para o futuro e não veja o nosso propósito. E o Senhor, ele tem pressa que a gente, que a gente se posicione de forma segura, que a gente se posicione para falar para pessoas, para na hora que acordar já fazer. Algo precisa ser feito todos os dias, e o passado prende a gente na cama, no escuro. O passado é uma distração para o que Deus tem para a gente. Então eu quero fazer a oração de hoje. Pai, hoje nós nos apresentamos diante de Ti com o coração aberto e vulnerável. O Senhor conhece o nosso passado, o Senhor conhece cada erro, cada dor, cada situação, cada coisa que a gente tentou esquecer ou esconder, Senhor. Mas hoje nós escolhemos crer que em Cristo nós somos nova criatura. Nós renunciamos às mentiras que nos fizeram acreditar que nunca mudaríamos. Nós estávamos presas ao que passou, Senhor. Liberta a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Apaga as marcas que ainda nos machucam e nos ensina, Senhor, a viver o novo que preparaste para nós. Em Ti nós somos livres, em Ti nós somos restauradas, em Ti tudo se fez novo. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Alguém quer falar alguma coisa? Falei demais. Eita, bom dia. Que foi só lapada. Eu falei tão calma. Tá doendo até agora. Mas assim, essa palavra ela mexeu muito comigo, Amanda, sabe? O teu testemunho, porque caiu uma ficha enorme aqui na minha cabeça. Amém. Me trouxe clareza de algo que eu não estava conseguindo enxergar. E agora fez muito sentido. Glória a Por que eu não Deus. estou avançando? Por que eu não estou avançando? Porque eu ainda estou olhando para o passado. E olhar para o passado, eu me refiro não de relacionamento a homens, mas eu me refiro em relação à minha mãe, em relação ao sítio que ficou, à casa que ficou e outras coisas. Que ao invés de eu olhar para a minha vida e seguir, eu continuo olhando para lá. Então, muito obrigada. Amém. Tem mais? Deixa eu tentar falar rapidinho. Amanda, primeiro é para você. Enquanto você estava falando aí sobre o seu passado, Deus tocou no meu coração de te falar uma coisa. Eu costumo dizer que um relacionamento, quando ele dá certo, é mérito dos dois. E quando ele dá errado, é responsabilidade dos dois. E não culpa, como as pessoas costumam falar. E, assim, não sei o que aconteceu para o seu casamento ter acabado, mas Deus mandou te dizer que seja lá o que for, você já foi curada, você foi perdoada por Ele. E que se ainda tem algo que você precisa perdoar em você por conta disso, é o momento. Amém. Mas foi Refletir sobre isso. muito intenso, muito forte isso. Muito forte. Agora, sobre mim. Não é segredo para ninguém que eu quero casar de novo. E quando você estava falando sobre romper com o passado, eu lembrei que durante muito tempo eu procurei um segundo Daniel na minha vida. Porque eu tive um casamento muito bom, uma experiência de casamento muito boa. Tive meus problemas, meus desafios com meu marido? Sim. Nós tivemos os nossos atritos? Sim. Mas eu posso dizer que eu fui muito privilegiada por Deus ter me dado um marido muito bom. Chegou o momento dele ir embora, Deus levou e amém. Só que quando eu procurava um novo relacionamento, eu queria uma cópia de Daniel para minha vida. Eu queria um segundo Daniel na minha vida. Por isso que não dava certo.
porque eu nunca vou encontrar um segundo Daniel. Vai ser um relacionamento diferente, vai ser algo diferente. E eu só consegui parar de sofrer em relação a isso quando eu entendi que eu estava agarrada lá no meu casamento ainda, como se eu fosse encontrar um segundo Daniel na minha vida. É isso. Exatamente. E pode ser um melhor, né? Aumente as suas expectativas. Não, com certeza. Eu falo exatamente isso. É daí para melhor. Aumente suas expectativas. Tâmara? Amém. Nossa, Pai, que palavra abençoada e reflexiva. Que o Senhor continue falando aos nossos corações através dessa palavra. Amém. Quem tem algum pedido de oração rapidinho, que o nosso horário ainda está avançado, um bem específico assim. Essa semana eu continuo pedindo pela saúde do Fábio. A semana toda, oração por ele. Saúde de quem? Qual que é o nome dele? Fábio. Ixi, não consegui entender, mas tudo bem. Amém. Fábio. Fábio. Pela saúde da Lúcia. Então, vamos orar. Amado Deus e querido Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é bom em todo tempo, ó Deus. Independente das circunstâncias, Pai, o Senhor é bom. O Senhor é um Deus que cuida, Deus é um Deus que zela, é um Deus que realmente, ó Deus, nos exorta, é um Deus, ó Pai, que molda o nosso caráter, ó Deus. E independente das circunstâncias, ó Deus, nós possamos sentir o Teu amor, sentir que todo processo é válido, ó Deus, para o nosso crescimento, que todo processo, Senhor Jesus, é necessário, ó Pai, para que nós venhamos crescer realmente, ó Pai, e amadurecer no Senhor. Deus, eu coloco diante da Tua presença, ó Deus, cada família aqui representada através dessas mulheres incríveis, Senhor Jesus. Eu não sei o que se passa, ó Deus, na vida delas, mas o Senhor conhece cada uma pelo nome. E que o Senhor venha, ó Pai, em nome de Jesus, realmente trabalhar naquilo que é necessário, ó Pai, na vida de cada uma. Ó Deus, pegando, ó Deus, os desafios, as demandas, ó Deus, orientando, guiando, ó Pai, como o Senhor sempre faz, quando nós nos colocamos, ó Pai, à disposição do Senhor para trabalhar nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Pai, abençoá-las, ó Pai, porque elas estão aqui pagando um preço, ó Deus, investindo o seu tempo, ó Pai, para estar aqui aprendendo mais do Senhor. Porque, ó Deus, é o Senhor quem faz isso conosco, ó Pai. É o Senhor, ó Deus, quem realmente nos inclina, ó Deus, para adorar o Senhor, porque o Senhor nos ama. Porque se não fosse o Senhor, ó Deus, nós não teríamos essa capacidade. Então, muito obrigada, ó Pai, por ter nos escolhido, ó Pai, por realmente, Senhor Jesus, estar presente nas nossas vidas, ó Pai. E nós clamamos ao Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando, que o Senhor continue, papai, realmente, ó Deus, nos fazendo enxergar aquilo que a gente ainda não enxerga. Deus, eu coloco diante da Tua presença, ó Pai, a vida, Senhor Jesus, da Marisa, ó Deus, que colocou o seu pedido de oração aqui para orar pelo Fábio, que o Senhor venha abençoar a vida dele, ó Pai, realmente, ó Deus, declaramos a cura, ó Deus, por completo, declaramos realmente, Senhor Jesus, que o Senhor venha se fazer presente, ó Pai, nessa vida. Eu não sei, ó Pai, o que se passa nos detalhes, mas o Senhor sabe do que ele precisa, ó Pai, o Senhor sabe o porquê dessas circunstâncias, ó Deus, tem colocado, ó Deus, diante da presença dele nesse momento, ó Pai, da vida dele, e que o Senhor venha realmente, ó Pai, trabalhar, ó Deus, no que for preciso na vida do Fábio, em nome de Jesus, ó Pai, livrando ele de todo mal, ó Deus,